jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Adoro essa música. Sempre no final do ano eu lembro dessa música e dou um jeito de ouvir. Eu acho ela muito bonitinha, muito fofa. Chegou o fim do ano de 2002, meninas. E eu trouxe aqui no Deb Short, no terceiro Deb Short, uma breve resumidinha aí dos números, das coisas que aconteceram e do que eu vou trazer para vocês em 2023. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Vocês têm sido simplesmente maravilhosas, maravilhosas. E maravilhosos também. Muitos rapazes me escrevem, eu tenho rapazes que são ouvintes também, sempre muito gentis. Eu agradeço a todos vocês. O Debcast foi inaugurado sem nenhuma pretensão, sem fins lucrativos, apenas assim como uma forma de suporte, de ajuda e para me ajudar também, porque é algo que me faz muito bem. Ele foi inaugurado no dia 23 de outubro. Nesse período, nós estamos gravando esse episódio, esse Deb Short, no dia 28 de dezembro do ano de 2022. Então, entre 23 de outubro e 28 de dezembro de 2022, eu publiquei 11 episódios, que seria para o YouTube 11 vídeos, mas por ser um podcast, eu considero como um episódio. E 3 shorts que eu coloquei no YouTube também. Então, com isso foram 14 vídeos, né? 14 produções de material. E dá realmente muito trabalho. Tem que editar, renderizar, tem que fazer a pauta, tem que cortar alguns momentos. Nossa, dá um trabalho enorme, mas eu faço com o maior prazer. E até o presente momento já estamos com 6.393 visualizações. É um número que até me assusta. 176 horas de exibição, 69 mil impressões. A quantidade de inscritos eu até considero pequena para esses números tão grandes que tem de visualização, de hora de exibição. Estamos com apenas 112. Eu acredito que por ser o canal de uma trans, por ser um assunto assim um pouco mais delicado que eu abordo, muita gente apenas ouve e não assina o canal. Talvez para não se expor, ou talvez porque não queira ficar recebendo notificação e só vem quando quer, ou para não ter ali na sua lista, algum familiar pode ver, né? Então eu acredito que o número de inscritos, ele não retrata a realidade da quantidade de pessoas que ouvem os episódios. E eu sou muito agradecida a vocês, muito agradecida, muito obrigada. São apenas 2 meses, esses números são incríveis. Eu não faço nenhuma grande propaganda, só criei o Instagram, né, do Debcast, divulgo para as minhas amigas, divulgo nos meus grupos, no meu Facebook, mas nada demais. Vocês aqui estão me dando essa audiência maravilhosa, eu fico super feliz. Sobre os episódios que foram gravados, assim, eu sou muito grata. Mais uma vez eu agradeço a Maite Schneider, amiga querida, que me concedeu uma entrevista maravilhosa, falou um monte de coisa legal, deu uma audiência ótima. Não poderia ser diferente, né? Ela é uma fofa, ela é uma graça, tantos anos de amizade. Foi super gentil, me atendeu na hora, fizemos uma entrevista engraçadíssima, a gente falou um monte de bobagem lá. Além de ter sido engraçada, foi interessante, ilustrativa. E agradecer essa ternura de pessoa que é a doutora Marcella Moretti, ou Marcela Moretti, né? Como vocês preferirem, que eu não conheço pessoalmente, mas assim, já me considero muito amiga dela. Obrigada, doutora Marcela, você é uma graça, uma fofa, muito gentil, muito meiga, muito carinhosa, sempre curtindo o meu trabalho, sempre elogiando as minhas coisas, assim, uma fofa. Eu espero realmente um dia conhecer a doutora Marcella pessoalmente. A entrevista dela foi muito ouvida, as pessoas compartilharam, as pessoas comentaram, eu recebi mensagens inbox, assim, de gente que ouviu as entrevistas e foi conversar com ela para ver se conseguiria fazer consultas com ela, fico super feliz com isso. E como não poderia deixar de ser, a minha série sobre o crossdressing social foi um estouro. Eu fiquei verdadeiramente muito feliz de ter feito essa série. Eu coloquei um post no Instagram do Debcast e no meu Facebook particular falando sobre esse trabalho. Foram horas de produção, de edição, de pauta, de ideia, busca por imagens. Maravilhoso. Somando os 3 episódios, já estava em mais de 800 pessoas que tinham visto, quer dizer, eu acho que vai chegar muito mais. É algo que me fez muito bem mesmo, ter produzido. E foi o que eu falei no fim do 3º episódio. Eu não sei com certeza, e nem quero passar a presunção nem nada,
mas eu acho que é o material mais completo que tem na internet brasileira, em português brasileiro, sobre o crossdressing social, sobre o crossdressing nas ruas, porque eu abordei absolutamente tudo que poderia ser abordado ali. Se eu deixei alguma coisa de fora, foram pequenos detalhes e que a gente mais pra frente até pode abordar novamente. Tá bom? Muito obrigada pela audiência. E o que vem em 2023? Bom, eu comecei na semana passada a editar a entrevista com a Márcia Rocha. Foi a primeira entrevista presencial do Debcast. Eu fui na casa dela, conversei com ela pessoalmente, ficamos mais de 1 hora conversando. Ela me recebeu mega bem. A Márcia eu conheço já há muitos anos. Eu conheço a Márcia desde 2007. Então, assim, a gente é bastante amiga. Eu conheço bem a vida dela. Eu conheci a Márcia quando ainda era o Marcos. Nós abordamos esse assunto, abordamos diversas coisas interessantes sobre a vida dela. Ela falou de ativismo, ela falou de ser deputada federal. Ela falou o que é a diferença entre travesti e crossdresser, se é que tem essa diferença. Falou desses probleminhas, dessas rixas que existem entre crossdresser e transexuais. Falou um monte de coisa legal. Você sabia que a Márcia se hormonizou com 13 anos? Sem consultar uma médica, assim, na doideira, na loucura? Ela vai contar isso na entrevista dela. A Márcia é uma pessoa ímpar, vale muito a pena você aguardar e esperar para assistir esse episódio que eu vou botar no ar com a entrevista da Márcia, que vai ser em 2 partes. Vai dar bastante trabalho, ela já está dando bastante trabalho, porque eu levei 2 microfones e 2 câmeras. Então eu tenho que sincronizar tudo, cortar as partes relevantes, as partes em que a gente falava de outro assunto, saía do assunto, tinha que cortar um monte de coisa para conseguir acertar. Eu já consegui fazer mais ou menos 40%. Ainda falta bastante trabalho. Eu vou sair agora de férias, vou descansar um pouquinho. Aí em janeiro eu continuo. Eu acredito que até mais ou menos meados de janeiro, lá pelo dia 15, talvez um pouquinho antes, eu consiga publicar, tá bom? A entrevista com ela. E eu tô preparando mais alguns episódios bem legais, que muita gente me pede, eu tenho certeza que você vai amar. Um deles é o Contar para a Esposa. Esse é um episódio que eu vou fazer com calma, porque eu tenho bastante conhecimento de causa, não só pela minha vivência, mas por tudo que eu vi nesses mais de 30 anos de crossdressers que contaram para as esposas. Muito, muito legal. Inclusive, essa questão de contar para a esposa linka para um outro assunto, que são os diferentes tipos de SO que eu conheci, que existem, que também é interessante de abordar. Eu também estou procurando, se você tiver alguma sugestão, pode me mandar por e-mail. No final eu deixo, entrevistar SOs. Eu quero juntar umas 2 ou 3, de preferência 3 moças SOs, fazer uma mesa redonda. Se dá para fazer presencialmente, melhor ainda. Conversar com 3 SOs para elas nos contarem como é que elas são com os maridos, como é que é a vida delas com eles, como é que elas ficaram sabendo, se elas gostam, se elas não gostam, se elas aprovam, se elas reprovam, se elas emprestam as roupinhas, se elas dão presentes, se elas saem para passear, como é que elas enxergam a sexualidade do marido. Eu quero abordar tudo isso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas CDs com essa relação. Crossdressing e sexualidade, também quero falar sobre isso. Muita gente vem me perguntar sobre isso. É crossdresser e sexualidade, não crossdresser e sexo. Isso eu jamais vou falar. Crossdressing e sexualidade, ou seja, a temática que envolve o ato de se vestir com roupas do sexo oposto e aonde que isso se encaixa na sexualidade da pessoa. Não falarei de pornografia, não falarei de sexo. Vou fazer entrevista com CDs de outros países. Eu já estou em contato com uma CD, eu não vou falar nada por enquanto, muito bacana, que era amiga minha nos anos 90, a gente retomou contato lá dos Estados Unidos. Só preciso ver essa questão da entrevista, porque meu inglês ele é bom, mas ele não é fluente, né? Eu inclusive, já tive a oportunidade de morar fora nos Estados Unidos, mas eu não sei se eu conseguiria fazer uma entrevista de forma fluente em inglês. Então, ainda estou conversando com ela, ver como é que a gente pode fazer. Ela é um amor, está disposta a ajudar. Os Estados Unidos tem, assim, a questão crossdressing nos Estados Unidos é bastante evoluída, tem muita coisa interessante para a gente descobrir de lá. E uma outra crossdresser na Itália também, uma amiga minha, também estou conversando com ela para fazer uma entrevista aqui com a gente, tá? E eu aceito sugestões, meninas. O meu e-mail é deborapausini@gmail.com. Me manda a sua sugestão, pautas, não tem problema, mas pode acontecer eu disser que não vou fazer, ou que eu vou fazer mais pra frente, ou que é irrelevante para esse projeto. Mas me manda sugestões. Quer me fazer perguntas? Eu tenho um quadro aqui no Debcast que é chamado Deb Responde.
me manda perguntas que eu respondo ou por e-mail mesmo, se for uma coisa mais simples, ou eu gravo um episódio para responder a sua pergunta. Tá bom, minhas lindas? Olha, gente, eu desejo a vocês um 2023 absolutamente maravilhoso, feminino, cor-de-rosa, que todos os seus sonhos se realizem, que essa menina que mora dentro do seu espírito, esse espírito feminino que está dentro de você, essa menina que mora dentro de você, te faça sempre bem, nunca te faça mal, que você realize os seus sonhos, que você encontre os seus caminhos, né? E acima de tudo, prosperidade e principalmente saúde. Sem saúde a gente não tem nada. Cuide do seu sapinho, porque ela depende do sapinho, né? A nossa princesa depende do sapinho. Cuide dele, cuide da sua saúde. Que Deus abençoe todas vocês. Tenham um excelente 2023. Enormes beijos de luz. Tchau.